O senador Marcos Duval comentou da tribuna a revelação que foi feita na CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, de que a relatora, a senadora Elisiane Gama, conversou previamente com o general do Lula e pode ter combinado questões para seu depoimento. O senador lembrou que vem sofrendo censura e outras restrições por ter exposto os fatos que agora estão sendo revelados na CPMI. Ele apontou que alguns senadores começaram a perceber que a perseguição política crescente tem que ser enfrentada. Marcos Duval disse: mais e mais parlamentares têm se manifestado indignados com a perseguição política que temos vivido nos últimos anos, uma quase ditadura que nos tem imposto a todos viver em um estado persecutório que nos tolhe o direito constitucional de livre expressão de opiniões e ideias e incute o temor de se tornar mais uma vítima dos arbítrios de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O senador lembrou que teve seu gabinete parlamentar invadido e seus bens apreendidos, além de ter suas redes sociais censuradas por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal, no que chamou de flagrante obra de pesca probatória. Ele disse: causa indignação a mim e a muitos dos meus colegas, a população que nos ouve lá fora. Percebemos que não encontramos indícios de crime que pudesse ser imputado. Assim mesmo, da mesma forma, estou sendo penalizado. Marcos Duval lembrou que é um representante legitimamente eleito pelo povo e que seu cargo tem prerrogativas que visam proteger essa representação. Ele disse: foi por força desses votos que me revesti das prerrogativas da imunidade de palavras e opiniões que foram violadas por uma decisão monocrática e totalmente questionável. Tudo isso, senhoras e senhores, porque eu ousei apontar a prevaricação e a omissão de 2 ministros nos eventos que culminaram na destruição do dia 8 de janeiro. Tudo isso porque eu ousei divulgar o relatório da ABIN sobre esses eventos e o fiz, notem bem, apenas depois que esse relatório deixou de ser sigiloso. Tudo isso porque desde o início dos trabalhos da CPMI, apontei que a relatora, que nem sequer assinou o requerimento para abertura da CPMI, era suspeita para estar como relatora por ser próxima a 2 ministros suspeitos. Achou-se bem incluir-me em um inquérito que parece não encontrar o seu fim, porque, em tese, divulguei desinformações, notícias falsas e fake news. Mas agora, senhor presidente, a CPMI do dia 8 de janeiro está trazendo à tona os fatos de que eu já falava naquela época e que diziam que era fake news. O senador apontou: na sessão de hoje da CPMI vieram à tona indícios de que o depoimento do general G. Dias foi combinado previamente com a relatora, exatamente como eu afirmei na época, e que me imputaram fake news. Nunca foi fake news e estou sendo assim punido da mesma forma. Quem não quer ver a verdade sendo revelada não mede esforços para denegrir a minha imagem e tentar manchar a minha reputação. Marcos Duval disse: o coro de vozes que se levanta contra a perseguição e o arbítrio aqui vem ficando cada dia mais intenso. Essas vozes trazem uma mesma pergunta: até quando veremos isto acontecer sem reagirmos? Sem buscar o STF, o equilíbrio, o respeito, reforçando a questão do equilíbrio entre os 3 poderes? Até quando nos colocaremos e cederemos espaços para que nossas prerrogativas sejam desconsideradas nas nossas imunidades invioláveis? O senador lembrou que sofre censura prévia, que é vedada pela Constituição, por tratados internacionais e por toda forma de direito, e disse: enquanto se fingir que nada está errado, as arbitrariedades, os desmandos, os desrespeitos à Constituição ganham mais e mais terreno.
a verdadeira democracia, a liberdade de expressão de ideias e opiniões, vai sendo cada dia mais tolhida. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita de mais de 26 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, agradecer aqui aos senhores e senhoras senadoras, senadores. Vamos lá. Tenho visto nos corredores dessa casa e no Congresso Nacional como um todo que mais e mais parlamentares têm se manifestado indignado com a perseguição política que temos vivido nos últimos anos. Uma quase ditadura que nos tem imposto a todos a viver um estado persecutório que nos tolhe o direito constitucional de livre expressão de opinião e ideias e incute o temor de se tornar mais uma vítima dos arbítrios de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ao alcance desses abusos, senhoras e senhores senadores, senadoras, eu conheço muito bem e de muito perto. Há 120 dias eu tenho sentido na pele o peso dessa perseguição, por força de uma decisão monocrática desse ministro, em total desapreço pelo plenário do STF e pelas prerrogativas deste Senado Federal. Tive o meu gabinete dentro da sede deste Congresso Nacional violado. E não só ele, também a minha casa no estado do Espírito Santo, Vitória, e na minha residência funcional aqui em Brasília. Todas foram vasculhadas numa flagrante obra de pesca probatória, conhecida como pesca probatória. Nela, senhor presidente, servidores da respeitada Polícia Federal estão sendo usados e forçados a atuar como uma polícia política, com a única missão de encontrar qualquer coisa que pudesse usar para me implicar criminalmente. Não encontraram nada, senhor presidente, nem tinham como encontrar, porque em toda a minha vida, em especial por todo o exercício do meu mandato aqui no Senado Federal, eu nunca cometi nenhum crime e jamais cometerei qualquer crime. Nunca desrespeitei a Constituição, nem abusei das minhas prerrogativas para me colocar a serviço de planos políticos antidemocráticos e norteados por princípios obscuros, quaisquer que sejam. Disso, senhor presidente, eu tenho a minha consciência totalmente tranquila. Causa indignação a mim e a muitos dos meus colegas, na população que nos ouve lá fora, percebemos que não encontramos indício de crime que pudesse
ser imputado a si mesmo, da mesma forma, estou sendo penalizado. Há quase 120 dias eu não tenho acesso às minhas redes sociais. Há quase 120 dias eu não tenho acesso às minhas redes sociais devido a uma decisão monocrática. E eu não tenho como me dirigir diretamente aos meus eleitores, apoiadores lá no Estado do Espírito Santo e em todo o Brasil. Nem deles ouvir a demanda e as preocupações que eles têm e que têm que me demandar. Há 120 dias não tenho como prestar contas do meu mandato, as quais quase 1 milhão de capixabas que me depositaram seus votos em 2018. Foi por força desses votos, senhor presidente, que me reverti das prerrogativas da imunidade de palavras e opiniões que foram violadas por uma decisão, volto a dizer, monocrática e totalmente questionável. Tudo isso, senhoras e senhores, porque eu ousei apontar a prevaricação e a omissão de 2 ministros nos eventos que culminaram na destruição do dia 8 de janeiro. Tudo isso porque eu ousei divulgar o relatório da ABIN sobre esses eventos e o fiz, note bem, apenas depois que esse relatório deixou de ser sigiloso. Tudo isso porque desde o início dos trabalhos da CPMI apontei que a relatora que sequer assinou o requerimento para abertura da CPMI era suspeita para estar como relatora por ser próxima a 2 ministros suspeitos. Achou-se bem incluir-me no inquérito que parece não encontrar o seu fim, porque em tese divulguei desinformações, notícias falsas e fake news. Mas agora, senhor presidente, a CPMI do dia 8 de janeiro está trazendo à tona todos os fatos que eu já falava naquela época e que diziam que era fake news. Na sessão de hoje da CPMI veio à tona indícios de que o depoimento do general G. Dias foi combinado previamente com a relatora, exatamente como eu afirmei na época e que me imputaram fake news. Nunca foi fake news e estou sendo, assim, punido da mesma forma. Quem não quer ver a verdade sendo revelada, não mede esforços para denegrir a minha imagem e tentar manchar a minha reputação. Como eu disse no começo do meu discurso, senhoras e senhores, estamos vendo crescer aqui no Congresso Nacional e na população que nos elegeu e nos cobra atitude, a consciência de que vivemos num regime de exceção democrática. Um regime na qual a Constituição Federal é torcida e distorcida por quem deveria protegê-la. Tudo para atender os planos e desejos políticos. Já se contam, senhor presidente, uma infinidade de senadores que estão se aproximando e subscrevendo o requerimento dessa casa para que me seja devolvido os acessos às redes sociais, para que eu volte a falar com os meus eleitores, e os equipamentos apreendidos do Senado Federal, que são celulares, computadores, que estavam em minha posse e que foram apreendidos na operação da Polícia Federal no dia 15 de junho, escolhido exatamente por ser o dia do meu aniversário. São mais de 35 vozes que, junto a mim, clamam por liberdade e democracia e defendem o cumprimento estrito da Constituição Federal contra qualquer abuso ou arbítrio. A esses valorosos colegas que em muitos casos, colocaram de lado as divergências políticas e ideológicas, eu faço questão de agradecer nominalmente. Senadora Daniela Ribeiro, senador Lucas Barreto, senador Margarete Busetti, senador Sérgio Petecão, senador Confúcio Moura, senador astronauta Marcos Pontes, senador Carlos Portinho, senador Flávio Bolsonaro, senador Jaime Bagotti, senador Jorge Seife,
senador Marcos Rogério, senador Rogério Marinho, senadora Augusta Brito, senador Alan Risk, senadora professora Dorinha, senador Sérgio Moro, senador Carlos Viana, senador Oriovisto Guimarães, senador Rodrigo Cunha, senadora Soraya Tronic, senador Stevenson Valentim, senador Zequinha Marinho, senador Dr. Irã, senador Espiridião Amin, senador Luiz Carlos Reines, senadora Tereza Cristina, senador Chico Rodrigues, senador Jorge Cajuru, senador Cleitinho, senador Damares Alves, senador Hamilton Mourão, senador Messias de Jesus, senador Isalci Lucas, senador Plínio Valério, senador Eduardo Girão, e assim segue. Como se vê, senhor presidente, o coro de vozes que se levanta contra a perseguição e o arbítrio que vem ficando a cada dia mais intenso. A essas vozes trazem uma mesma pergunta: até quando veremos isso acontecer sem reagirmos, sem buscar o STF, o equilíbrio, o respeito e o equilíbrio, reforçando a questão do equilíbrio entre os três poderes? Até quando nos colocaremos e cederemos espaços para que nossas prerrogativas sejam desconsideradas nas nossas imunidades invioladas? Uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal estendeu nossas imunidades não só para o que expressamos do alto dessa tribuna e nos debates próprios do jogo político nessa casa e na Câmara dos Deputados, mas também estenderam para entrevistas, publicações. Então, o próprio STF estendeu essa prerrogativa para senadores e deputados, não só aqui no plenário, mas também nas entrevistas, nas publicações em redes sociais, nas lives, em todo e qualquer outro meio que nos permita expressar as nossas ideias e opiniões. Por que então, ouso perguntar, essa mesma decisão é desrespeitada no meu caso concreto? Porque, senhor presidente, sou vítima da censura prévia por uma publicação que eu possa ou não vir a fazer em minhas redes sociais, questionada pelas próprias plataformas, questionou o ministro por não estar cumprindo a Constituição do Brasil. Como vemos, são muitas perguntas sem respostas. E enquanto houver silêncio, senhoras e senhores senadores, enquanto se fingir que nada está errado, que está acontecendo é que nenhuma providência precisa ser tomada, as arbitrariedades, os demandos, os desrespeitos à Constituição ganham mais e mais terreno. A verdadeira democracia, a liberdade de expressão de ideias e opiniões vai sendo cada dia mais tolhida. E até quando, presidente? E até quando outro senador, em 200 anos que essa casa existe, vai ter o seu parlar sendo tolhido, sendo censurado? Porque hoje sou eu, amanhã pode ser você, amanhã pode ser outro colega, e de forma monocrática, apenas numa única decisão de um único ministro, ele simplesmente invade o outro poder e cala um senador da República que comprovadamente nada responde e nada tem de ilegal e de imoral. Obrigado, presidente.